Denúncias graves contra o bolsonarismo. Hoje, primeiro, ele voltou a atacar a imprensa, mandou o jornalista da Folha calar a boca. E, segundo, foi descoberto que o bolsonarista que bateu em jornalistas, agrediu jornalistas do Estadão, ele é funcionário do Ministério dos Direitos Humanos. Justo alguém que está batendo, agredindo jornalistas no dia da liberdade de imprensa, que domingo foi dia da liberdade de imprensa, ele é funcionário do Ministério dos Direitos Humanos, olha isso. Então nós sabemos que a militância paga com dinheiro público para ficar fazendo algazarra e para ficar protestando pelo governo Bolsonaro. É mais uma denúncia gravíssima contra o governo. Mas antes disso, quero agradecer a todo mundo que participou ontem da live com o Paulo Pimenta, para todo mundo que mandou superchat, todo mundo que comentou, que compartilhou, que curtiu. Muito obrigado. Eu espero que a comunicação da esquerda comece a melhorar agora e vamos fazer de tudo para que a esquerda consiga fazer frente à direita na comunicação, porque realmente a coisa tá feia, a direita tá muito na frente da esquerda, a gente tem que correr atrás do prejuízo para ter alguma chance em 2022 de conseguir eleger um projeto de país, porque não adianta eleger o presidente e não eleger a maioria no Congresso, ou não eleger o presidente e nem a maioria no Congresso. A esquerda tem que eleger não só presidente, mas muitos deputados para fazer força, para fazer frente, para continuar com muitos deputados que são comprometidos com a comunicação, para continuar um projeto de comunicação. Porque também não adianta eleger tudo, como os governos Lula e Dilma, não se comunicar e depois levar um golpe, e depois as próprias pessoas que foram beneficiadas pelo governo votarem contra ou se rebelarem contra o governo. Tem que eleger, fazer e depois comunicar. O marketing é a alma do negócio. Esperamos que as coisas comecem a melhorar a partir de agora. E estamos eu e você que está assistindo juntos nisso. Então vamos para cima da direita. E se você quer ajudar, se inscreve no canal, curte o vídeo. Tem gente que não sabe como se inscreve no canal. É muito fácil. Se você tem algum cadastro no Gmail ou no Google, em qualquer conta, é só você se logar e aí vai aparecer para você o botão inscrever. Se você não tem cadastro, quando você clica em inscrever, ele vai pedir para você se cadastrar. E é 1 segundo se cadastrar. Só colocar o e-mail, senha e acabou. Tá cadastrado e aí você se inscreve no canal, é de graça. E está ajudando muito, muito a luta da esquerda contra o bolsonarismo, contra esse projeto de ditador que está aí. Agora vamos falar das denúncias contra o Bolsonaro e de como está a situação. Hoje de manhã, o Bolsonaro ele foi lá no cercadinho falar com jornalistas e um repórter da Folha perguntou: ô Bolsonaro, e sobre o novo superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro? Ele foi indicado por conta das investigações do Flávio? Como é que foi? Por que perguntaram isso? Porque o Sérgio Moro falou que o Bolsonaro queria o Rio de Janeiro. O Bolsonaro falou numa mensagem para o Sérgio Moro exatamente isso, abre aspas. Quero o Rio. Quer dizer, o Bolsonaro queria controlar a Polícia Federal do Rio de Janeiro, que é a Polícia Federal que está investigando o Flávio Bolsonaro e também está ligado ao caso Marielle. Então o Bolsonaro quer controlar porque ele sabe que tem coisa errada ali. Ok. O Sérgio Moro mostrou isso, o repórter da Folha perguntou ao Bolsonaro, e aí foi um show de grosserias. O Bolsonaro falou, me lembrou até um vídeo que teve na época da ditadura militar de um general que foi perguntado sobre um caso de corrupção por um repórter e ele quase bateu no repórter, falou: cala a boca, vocês da imprensa são patifes, cretinos, sai daqui, vocês só mentem, tudo mais. Era um ditador militar, alguém que apoiava a tortura, estava ali numa época péssima para o Brasil, uma época que não tínhamos democracia, em que se você quisesse votar para presidente, você não podia. Essa era a época. E o Bolsonaro fez o mesmo. Ele falou: cala a boca, começou a gritar com os repórteres, principalmente com esse repórter da Folha, falou que a Folha é um jornal patife, que é um jornal mentiroso. E tem uma coisa, quando o Bolsonaro faz isso, ele está incentivando os fascistas que o seguem, o gado dele, a agredir jornalistas. Sim, ele tá. O Bolsonaro ele ataca a imprensa, isso é parte da comunicação da extrema-direita, da estratégia deles. Qual é a estratégia deles? Atacando a imprensa, eles até chamam de extrema imprensa. Lembram disso? O Eduardo Bananinha, o Flávio Bolsonaro, o Carluxo e até o próprio Jair e os outros deputados, eles criaram esse termo, extrema imprensa. Por quê? Que eles são a extrema-direita e para eles a imprensa é como se fosse extrema-esquerda. Quem não está na seita deles, que aquilo ali é uma seita, né? Tem o líder que é o Bolsonaro, parece um líder religioso, eles seguem ele, não importa o que aconteça, e
Quem não está na seita é inimigo, é comunista, é extrema esquerda. Eles criticando a extrema imprensa, que eles chamam dessa maneira, criticando a imprensa tradicional, que é Globo, Folha, Estadão, eles fazem com que o pessoal da seita bolsonarista só se informe por outros meios de comunicação. Porque se você não vai se informar pela Globo, pelo Estadão, pela Veja, pela Folha, pelo UOL, onde você vai se informar? No Terça Livre, que é o site do blog patrocinado pelos bolsonaristas, pelo governo Bolsonaro. Você vai se informar no Conexão Política, que é outro blog bolsonarista que ganha dinheiro do governo federal para ficar defendendo o Bolsonaro. E eles ganham dinheiro assim, é uma coisa que todo mundo sabe. A CPI das fake news está aí para investigar isso. E todos eles já foram condenados por fake news. Mas se você vai no Terça Livre, lá você não vai ver uma denúncia de corrupção contra o Flávio Bolsonaro. Quando o Flávio Bolsonaro for indiciado por lavagem de dinheiro, rachadinha, funcionário fantasma, não vai sair lá. Lá vai sair a defesa do Flávio Bolsonaro, lá vai sair uma versão distorcida da verdade, assim como nos outros blogs bolsonaristas, assim como no WhatsApp. Nos mais de 10 mil grupos, o Bolsonaro coloca lá a narrativa que ele quer, a verdade que ele quer, que na verdade é uma grande mentira, para ele desinformar essa parte aí da população, que são os bolsonaristas, e eles conseguem furar a bolha e chegar no cidadão despolitizado. Eles fazem isso com muita astúcia, é muita inteligência a maneira como é feita o sistema da comunicação bolsonarista. Então, a parte de atacar a imprensa é uma parte fundamental disso. Eles têm que atacar a imprensa, porque cada vez que o Bolsonaro xinga a imprensa, os bolsonaristas vêm aquilo e falam: eu não vou mais me informar pela Folha. Se a Folha falar que, olha, o Flávio Bolsonaro, apareceram as provas ali de que ele lavou dinheiro, a Folha está mentindo. Eu vou me informar pelo que os grupos do WhatsApp falam. Eu vou me informar pelo que fala a imprensa bolsonarista, que é o Terça Livre, Conexão Política, a Gazeta do Povo, tem vários. Vou me informar por eles ali, porque esse aqui eu não posso. E quem é que vai mostrar os escândalos de corrupção do Bolsonaro? É a mídia tradicional e a mídia da esquerda, ou seja, qualquer mídia que tem qualquer compromisso com a verdade. No caso, a mídia deles não tem. Então, é parte do plano. E começar a agredir jornalistas também é parte do plano, porque o Bolsonaro está querendo radicalizar. E esse radicalismo vai pouco a pouco. É como se você estivesse numa banheira d'água, a água está fria, você entra, você fala, epa, aí vão começando a esquentar a água pouco a pouco. Se você entra numa banheira d'água e a água está fervendo, você sai dali, você vai se queimar. Mas se começa a esquentar a água a pouco, daqui a pouco você está fervendo, você está cozinhando na banheira e você nem percebeu direito, porque você está se acostumando pouco a pouco com o que está acontecendo. É isso que o bolsonarismo faz. É por isso que se chama uma escalada do autoritarismo. Eles vão pouco a pouco, cada vez mais autoritários, cada vez mais radicais, cada vez mais violentos. E as pessoas vão, cada vez que acontece uma coisa, é o covardão do Rodrigo Maia soltando notinha de repúdio, é o Dias Toffoli, outro covardão. Ó, tem gente covarde. Faz um top 10 das pessoas que nasceram em território brasileiro, em toda a história da humanidade, dos mais covardes. Não tem como não colocar o nome de Rodrigo Maia e o nome de Dias Toffoli, dois covardões. E o Dias Toffoli tá lá, e o Dias Toffoli virou praticamente um assessor jurídico do Bolsonaro, e eles estão ali, soltam uma notinha de repúdio aqui, defendem o Bolsonaro, tentam falar que ele não quis dizer isso muito bem ali, enquanto isso eles vão escalando no autoritarismo e no radicalismo, porque é isso que o Bolsonaro quer, porque ele sabe que juridicamente e politicamente o governo dele está acabando, o governo dele está com os dias praticamente contados. E por falar nisso, tem agora a nova denúncia. Aquele bolsonarista que agrediu os repórteres do Estadão, fotógrafo do Estadão, ele é funcionário do Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Damares, aquela que falou que as mulheres têm que usar rosa e os meninos têm que usar azul. Por acaso eu tô até de azul hoje, eu devia estar de rosa só para contrariar a Damares. Eu vou usar mais cor de rosa só para contrariar a Damares. Então a gente sabe agora, já se sabe, que há militantes pagos com dinheiro público para ficar fazendo algazarra nas manifestações bolsonaristas. Ou seja, militantes bolsonaristas estão sendo pagos com dinheiro público. Eles são como se fossem os puxadores do protesto. Puxador em estádio de futebol é quando na torcida organizada tem o cara que ele vai começar, ele tem uma voz mais alta, ele vai começar a cantar as músicas para a torcida inteira organizada, e aí quando tá jogando em casa, geralmente o estádio inteiro começa a cantar e empurrar o time para ganhar.
O puxador do protesto é quem? É o cara que ele vai começar a falar, ó, o jornalista ali, vamos bater nele, vamos bater. E ele começa a agitar o pessoal para expulsar os jornalistas, para bater nos jornalistas. Quando ele vê alguém com a camisa vermelha, vai falar, vamos ali bater no cara. Esse é o puxador. Então esses puxadores estão sendo pagos com dinheiro público. Inclusive, ajuda, se você está assistindo o vídeo, a fazer chegar, principalmente no Twitter, aos deputados da esquerda, que eles deveriam convocar esse senhor. Ele não tem foro privilegiado, então ele pode ser convocado, ele é obrigado a ir. Se não vai, a Polícia Federal bate na porta da casa dele e é condução coercitiva. Para convocá-lo para ir no Congresso e explicar no que ele trabalha no Ministério dos Direitos Humanos, para explicar também o que ele faz lá, quanto ele ganha por mês, e para talvez até quebrar os sigilos dele e ver se ele está sendo realmente pago para fazer protesto. Porque tudo indica que muita gente está sendo paga para fazer protesto. Eu lembro que uma época, faz uns 6 meses, saiu a denúncia de que nesse cercadinho onde o Bolsonaro dá entrevista, ficou alguns apoiadores dele. E vários desses apoiadores são funcionários dos ministérios. Para quem não sabe, em Brasília tem ali o Palácio do Planalto, tem o STF, tem os ministérios, tem o Congresso, ficam todos muito perto um do outro. E esses funcionários saem do seu trabalho, do ministério onde trabalham, e eles vão até o cercadinho para ficar lá apoiando o Bolsonaro. Então é uma claque, para quem não sabe, é quem fica batendo palma num programa de TV de auditório. É uma claque paga com dinheiro público para ficar ali aplaudindo o Bolsonaro, para ficar ali xingando o jornalista e para ficar ali fazendo esse oba-oba que o Bolsonaro faz todos os dias de manhã. Então o Bolsonaro está usando dinheiro público até para isso. Essas pessoas têm que começar a serem convocadas, para serem expostas em rede nacional, porque tudo que aparece no Congresso é rede nacional, ainda mais porque a TV Senado, a TV Câmara, são TVs institucionais do governo, então as imagens não têm direito de imagem. Então eu posso transmitir aqui, outros canais de esquerda podem transmitir, a Globo pode transmitir, todo mundo pode transmitir essas imagens sem precisar pagar direito autoral. Então a pessoa está sendo realmente exposta em rede nacional. Então é hora de começar a convocar esse pessoal e começar a enquadrar. Realmente enquadrar é a palavra, porque senão eles vão continuar e eles vão escalando. Se não deter agora o fascismo, vai ter uma hora, e ó, eles são minoria, vai ter uma hora que eles vão se sentir, eles já se sentem acima da lei e acima do bem e do mal, mas eles vão perceber que isso não é só um sentimento, que eles realmente estão acima da lei e acima do bem e do mal, porque eles fazem o que querem e nada acontece. Olha só, o Ministério Público Federal até agora não abriu investigação contra os bolsonaristas que agrediram jornalistas. Eles poderiam ter sido enquadrados em Lei de Segurança Nacional, enquadrados em várias leis para já estarem presos, enjaulados, que o lugar deles é numa jaula, assim, recebendo ração. Esse é o lugar deles. Mas não estão, porque ninguém faz nada. E se ninguém fizer nada agora, essa minoria que é muito raivosa e muito barulhenta vai começar a crescer. Então, essa é a hora de agir. Quer ajudar? Aí no Twitter, fala com todos os parlamentares da esquerda, eu vou falar com os que eu conheço, fale para que sejam convocados. Essas pessoas têm que ser convocadas, têm que ir lá no Congresso. E, uma coisa, não vai fazer igual na CPI das fake news, que eu vi lá a covardia quando o Alan dos Santos foi lá, mentiu, falou fake news, falou que o PT deu 1 bilhão para Cuba e não foi preso. Quando uma pessoa é convocada, a pessoa obrigatoriamente faz um juramento de falar a verdade. Quem não fala a verdade é preso em flagrante. Então, quando o rapaz que agrediu o jornalista foi convocado, senhores deputados, vocês têm assessores, façam a lição de casa, que é o quê? Investiguem toda a vida do cidadão e comecem a fazer as perguntas. Mentiu? Mostra a prova na hora e dá voz de prisão. Você está preso. O senhor está preso por mentir sob juramento. Fim, acabou. Não é para ficar dando microfone para fascista mentir. Fascista vai lá, é obrigado a falar a verdade. Mentiu, vai preso. Acabou, é a lei é para todos. Eles não podem se sentir em cima da lei. Imagina aquele Alan dos Santos, como ele se sente acima da lei. Ele foi numa CPI chamada Fake News. Vários deputados da esquerda não sabem nem o que é PayPal. Se você não sabe o que é PayPal, não tem problema nenhum. Você não é membro da CPI das fake news. Eu sei o que é PayPal e eu não sou membro. Quem trabalha com internet sabe o que é PayPal. E olha só, é uma CPI que fala sobre crimes virtuais. Então é a lição de casa, fazer um workshop ali rápido, ó. Vamos falar para vocês alguns termos, algumas coisas, para vocês saberem de tudo. Uma coisa simples. E para não passar vergonha, como foi no caso do Alan dos Santos. Imagina se o Carlos Bolsonaro fosse depor naquela época. Ia ser uma vergonha total. Então tem que se preparar para colocar fascista na cadeia, para enquadrá-los, para que eles comecem a ter medo de fazer isso. Para que no domingo que vem,
quando for lá um repórter do Globo, da Folha, do Estadão, não que eu esteja defendendo esses veículos de comunicação, apesar que o repórter não tem nada a ver com isso. O que o Estadão escreve em editorial é uma coisa, que o repórter, fotógrafo que ganha mal tá ali fazendo o trabalho dele é outra. Mas o importante não é defender o veículo de comunicação, porque eles todos ajudaram no golpe da Dilma, ajudaram a eleger o Bolsonaro. O importante é enquadrar os fascistas, para que eles percebam que eles não estão acima do bem e do mal e acima da lei. Para que na próxima vez que eles verem um repórter, eles falarem, eu não posso agredir esse senhor, porque se eu agredir eu vou preso. E aí eles ficam com medo, porque os fascistas têm que começar a sentir medo. O que parece é que hoje em dia a esquerda anda cabisbaixa, quietinha, os cidadãos que também não são de esquerda, mas que o cidadão despolitizado ou que era bolsonarista e se arrependeu, também andam cabisbaixo, quietinhos, e os bolsonaristas estão lá bradando e falando muito. Não, 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 nós somos maioria, vamos fazer a nossa maioria se fazer presente. Eles têm que ter medo. O cidadão que fala, bolsomito, esse cara tem que ter medo de falar bolsomito em público. É isso que a gente tem que fazer com eles. Então vamos virar esse jogo, vamos pra cima deles. Você concorda? Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e vamos pra cima deles. O governo tá quase caindo, tá cambaleando. Tem que dar um empurrão final, empurrar com força. Falou!